como chefe de departamento do Banco Central desde 85, eu acabei participando, né, de todos esses planos heterodoxos. Quer dizer, em 86 nós tivemos o plano cruzado. Naquela altura, tentamos implementar algo que seria parecido ao Plano Larida, que André e eu havíamos escrito, não? A ideia era uma defesa de já fazer um programa de uma transição com duas moedas. Conversamos com o consultor da República, por razões de confidencialidade, não se fez nada até uma semana antes. E no momento exato que fomos expor a ideia a ele, era um homem muito inteligente, o Saulo Ramos, ele compreendeu a ideia, mas falou de partido ser inexequível pela lei brasileira. O Brasil não pode ter duas moedas, você não pode ter o RV, digamos assim, você não pode denominar contratos em algo que não seja a moeda corrente do país. Evidentemente, fiquei em estado de choque, eu lembro, porque falei, bom, mas então o plano não pode ser feito. Acabamos optando por fazer uma alternativa da época, que era o chamado choque heterodoxo, que tinha sido pensado pelo Francisco Lopes nas nossas discussões na Católica do Rio de Janeiro. Isso acabou se virando o plano cruzado com um congelamento. Mais uma vez, algo que eu fui radicalmente contra. Que eu, com minha experiência prática de mercado financeiro, achava isso um desastre. Feito alguns contratos que então embutem a expectativa de uma inflação. Não, o congelamento de preços causa uma distribuição de riqueza absurda e aleatória. E, além do mais, o congelamento de preços é algo que você não sabe como sair. Dilson Funaro, com quem eu tinha muito boa relação, dava muita atenção, assim, me ouvia muito, me disse, André, eu te peço, são 3 meses, peço que eu te garanto que vão ser 3 meses só. E eu até entendi, tudo bem, o congelamento pode funcionar como uma coisa de um efeito sinalizador, mas de alto risco. E acabou não sendo 3 meses, o cruzado foi um fracasso. Acho que parte por falta de disciplina fiscal, mas também porque as condições prévias não estavam dadas para que o plano desse certo. Eu acho que um fator que foi fundamental para o sucesso do Plano Real foi a abertura da economia no início do governo Collor, né? E a dinâmica foi mais ou menos o que se poderia imaginar, quer dizer, uma demanda ultraaquecida, levando, no final, a uma explosão do sistema de controle de preços, né? E uma crise externa. O cruzado foi uma experiência muito porque era uma coisa que a gente tinha tanta esperança, né, que podia dar certo, né? Um plano daquele tipo já tinha dado certo o ano anterior, né? Em 83, em Israel, né, o plano Shekel. A gente sabia muito daquele plano, inclusive o Pércio Arida teve em Israel para poder verificar quais eram as condições para poder executar um plano daquele tipo, né? E é uma pena, né, porque nós desperdiçamos 10 anos da vida brasileira com o fracasso daquele plano, né? Depois nós tivemos o plano Bresser, né, em 87, que eu estava ainda no Banco Central também, e foi outro fracasso, apesar das boas intenções do plano, obviamente. E aí, evidentemente, nós tivemos o plano Collor, que foi de uma violência brutal do ponto de vista das pessoas e, enfim, da economia como um todo. Algumas pessoas que conseguiram ter acesso à liquidez, aos cruzeiros, né, se deram bem, outros ficaram com seus cruzados. Quer dizer, no final, ninguém teve um prejuízo econômico, porque esses cruzados foram devolvidos, mas houve várias pessoas que perderam oportunidades de negócios, perderam pessoas que se desesperaram, situações de crise pessoal, etc. Então, foi um processo muito traumático. E depois o plano Collor II. Mas uma coisa que na minha cabeça está muito clara até hoje, é que esses planos, eles não foram em vão. Eu acho que se aprendeu muito com eles.